Olá pessoal, boa noite. Vamos ter aqui mais uma live dessa maratona de lives que estou fazendo desde que entrei nesse período de isolamento presencial. E nós vamos hoje falar sobre os reflexos da pandemia no futebol. Eu vou falar hoje com um grande jurista, né, que é o ministro Alexandre H. Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Já botei o comentário aqui, já estou fixando-o, e eu já vi que o ministro já está aqui, ele é pontualíssimo. Vou puxá-lo para poder transmitir ao vivo junto com ele. O ministro Alexandre H. Belmonte veio do Tribunal Regional. Olha ele aqui, estamos aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom recebê-lo. Eu estava aqui, nesse momento, abrindo aqui a live e dizendo aqui para as pessoas, né, que você é originário do TRT da Primeira Região, do Rio de Janeiro, hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho, presidente da Academia Brasileira de Trabalho, autor respeitado, palestrante reconhecido no Brasil todo e fora dele, e também eu tenho a honra de chamá-lo de amigo. Então, para mim, vai ser uma grande oportunidade de batermos um papo leve sobre um tema que precisa ser realmente debatido por quem conhece a matéria, porque nós estamos falando muitas lives sobre aspectos relacionados à pandemia, mas há vários efeitos conexos à pandemia que precisam ser estudados do ponto de vista técnico-jurídico. E eu não tenho a menor dúvida que Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, a excelência necessária para enfrentar esse tema. Já coloquei aqui nos comentários, eu aprendi que nessa netiqueta das lives, o anfitrião, quando recebe alguém, ele tem que ficar falando pra caramba, porque é quando começam as mensagens para as pessoas perceberem que eles estão ao vivo. E aí o pessoal está entrando. E eu já aviso para o pessoal que está nos assistindo, já participando, olha, na medida do possível, gente, vão apertando aquele botãozinho dos coraçõezinhos, porque eu aprendi recentemente que aquilo modifica o algoritmo e aí tem mais visibilidade da live para outras pessoas. E aí eu já estou conversando aqui suficiente para as pessoas poderem participar, conversar conosco. Temos aqui um momento de um bate-papo leve e dizer, aí sim, agora que já estamos com um quórum bem mais razoável, registrar publicamente a minha profunda admiração ao jurista Alexandre H. Belmonte, meu presidente na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Meu amigo, boa noite. Agora já lhe passo a palavra. Boa noite, Pamplona. É uma alegria estar sendo aqui, podendo bater esse papo com você. Eu saúdo todos os nossos ouvintes. Eu sou teu presidente, mas você já foi meu presidente na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, com todos os elogios pela sua figura, a sua importância no cenário nacional, no direito do trabalho e tudo aquilo que você realiza. Para mim é uma honra, através da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, servir a todos os estudiosos do direito e do processo do trabalho no Brasil e no mundo. Eu tenho sempre no meu currículo a condição de ex-presidente e hoje presidente honorário da Academia, esse galardão que se outorga aos seus ex-presidentes, e nesse ponto dizer que servi a nossa academia na condição de presidente e hoje sirvo sob a sua liderança, que sem sombra de dúvida é bastante, está dando uma grande visibilidade na academia, principalmente recomendando a todos que estão nos assistindo que sigam o perfil do Instagram da Academia Brasileira de Trabalho, a BDT Brasil, verifiquem isso e verifiquem todas as divulgações de lives, de simpósios, de webinários, de várias hipóteses em que temos atuado e que a academia atua através de seus inúmeros membros. Né? Nós somos uma academia que foge do modelo tradicional da academia
é de letras francesa, de apenas 40 cadeiras. Nós somos 100 cadeiras, na verdade, 99 cadeiras rotativas, porque por uma deliberação, a cadeira número 1, que era do ministro Arnaldo Susequinde, ela se tornou intocável. Mas, neste ponto, registrar aqui que a academia tem feito realmente um trabalho formidável de debate, de discussão, e aí isso é mérito de Vossa Excelência como comandante dessa embarcação que hoje todos estamos. Mas vamos bater o nosso papo, vamos conversar agora especificamente desse momento, dos reflexos da pandemia no futebol. Todos nós, né, que somos cultores do esporte bretão, né, que gostamos de falar dos nossos times e que gostamos também muito dos reflexos jurídicos do direito desportivo, temos aí algumas curiosidades sobre os reflexos disso desse momento de pandemia. Eu tenho dito em várias lives, esta aqui, inclusive, é a minha live número 190. É a minha 190ª live, né? E aí, que honra estar chegando perto de 200 junto com Vossa Excelência. E aí eu quero bater um papo aqui e lhe perguntar. Aqui eu sou o aprendiz e quero realmente saber qual é o seu posicionamento. Nós vimos, nesse período de pandemia, uma situação bastante peculiar que, de certa forma, ainda estupefactos por tudo que nós estamos vivendo, a gente viu uma retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho, seja no campo do direito material, seja no direito processual. Desde lá a Lei 13.979, no primeiro momento para discutir a diferença de interrupção e suspensão, até quando o empregador pagava, até quando o INSS, nós passamos, de repente, a rever, como há algum tempo não se tinha, pelo menos pós-reforma trabalhista, o direito do trabalho no protagonismo das discussões jurídicas. E isso muito nos agrada, né, pois sabemos da importância do direito do trabalho como patamar civilizatório mínimo. E dentro nesse ponto, pensando no artigo 7º da Constituição. E nessa linha, nós verificamos uma verdadeira pandemia de medidas provisórias, né, das quais se destacam a MP 927, com atos unilaterais estabelecidos pelo empregador, sem violar o artigo 468, que poderia para manter manutenção de pós-trabalho, e a 936, a polêmica, objeto da ação direta de constitucionalidade no Supremo, a 6363, sobre a redução e a suspensão do contrato de trabalho. Isso aqui só para destacar as principais. Mas aí a pergunta que não quer calar. Meu amigo ministro Alexandre Agra Belmonte, as MPs 927 e 936 podem ser aplicadas no futebol, aos jogadores de futebol? A bola é sua, amigo. Literalmente. Olha, ela pode ser aplicada no futebol sem problemas e se tratando do pessoal administrativo, porque tem o profissional que não lida com a bola. Né? É verdade. Agora, aqueles que lidam com a bola, não apenas os atletas, e aí nós estamos falando exatamente do futebol, eles também não são os únicos, porque nós temos os preparadores físicos, nós temos os fisioterapeutas, nós temos o técnico. Então, nós temos uma quantidade de pessoas envolvidas indiretamente com a questão, ou diretamente, que é o caso do técnico, né? Com o futebol. Quanto a esses, o artigo 90A, se eu não me engano, da Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998, manda aplicar o artigo 28, parágrafo 4º, que fala dos acréscimos remuneratórios, da jornada, da duração normal do trabalho, da duração do trabalho de 44 horas, enfim, daqueles direitos que seriam direitos peculiares dos atletas, inclusive as férias coincidentes com o recesso das atividades desportivas. Bom, então, em relação ao pessoal administrativo, não há problema. O problema todo diz respeito não apenas aos atletas, como essas pessoas que lidam diretamente
com os atletas dentro do futebol, por exemplo. E aí nós temos uma situação que precisa ser considerada, né? Se o atleta tem uma jornada de 44 horas, que na verdade não é jornada, é uma duração de 44 horas, é possível, nesse caso, que exista uma redução dessa duração com redução proporcional do salário. E aí? Por outro lado, também é possível a suspensão temporária do contrato. Isso. Mas é um contrato por prazo determinado. É um contrato de, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 5 anos. É um contrato por prazo determinado. E como que nós podemos fazer essa adaptação? Bom, reduzir o salário, reduzir a jornada. Reduzir o quê? Porque o atleta, quando ele ingressa, o jogador de futebol, quando ele ingressa, ele precisa, no contrato dele, estabelecer com o empregador quais serão os acréscimos remuneratórios. E esses acréscimos remuneratórios eles são complexivos, porque eles compreendem o bicho, as gratificações, o período de concentração, as diárias, as viagens, as pré-temporadas, os treinamentos, os jogos. Então, é uma quantidade de parcelas que são, ali, nesse caso, estabelecido um valor em relação a elas. Então, a pergunta que se faz é se engloba tudo isso. Quanto ao bicho... Engloba ou não engloba? Quanto ao bicho, o bicho é prêmio. E a partir da reforma trabalhista, ele está fora. Então, ele está fora do conceito de salário. Então, você não pode reduzir o valor do bicho. Mas, de qualquer maneira, o jogador não está jogando, não vai fazer diferença nenhuma em relação a isso. Além disso, o jogador de futebol ele recebe direito de arena e direito de imagem. E essas duas parcelas são de natureza civil. Exato. Sendo de natureza civil, elas não podem entrar na composição do salário, inclusive pelo seguinte: a propaganda na televisão em relação ao jogador vai continuar existindo. É verdade. Ele não vai ter a propaganda do que está na camisa, porque ele não vai estar jogando. Mas, de qualquer maneira, a sessão de imagem está cedida e ele tem que receber por essa sessão de imagem. Quanto ao direito de arena, nesse caso, ele pode receber por alguma reprise que esteja passando, né? A participação dele no espetáculo. Fora isso, não. Mas, de qualquer maneira, essas duas parcelas são parcelas de natureza civil e não podem entrar na composição do salário para efeito nem de redução, nem para efeito de suspensão. Então, mesmo que exista a suspensão e que ele venha receber o valor correspondente ao seguro-desemprego, ainda assim ele vai receber suplementarmente essas duas parcelas. Tanto numa hipótese como na outra. Então, é possível adaptar? E com relação ao contrato? Certamente você já iria me fazer essa pergunta. Com certeza, porque é um contrato de duração determinada, a gente sabe que, por força da súmula 378, né, o inciso 3º, é possível, é compatível a estabilidade provisória. Mas nós tivemos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à MP 927, o artigo 29 da MP 927, especificamente sobre a caracterização da Covid como doença ocupacional. Né? Com base nisso, e nós estamos, né, nesse ponto, sem a atração futebolística, mas os contratos continuam em curso e trabalhadores, jogadores, podem se contaminar. Como é que cuidados o clube deve tomar? Bom, aí você está ainda me perguntando a respeito da questão da adaptação, como que se aplicam as medidas provisórias. Bom, verdade. Antecipação de férias individuais e coletivas não tem problema, porque elas podem ser antecipadas. Trabalho remoto é difícil, né? A não ser que nós tivéssemos o jogo, o jogo eletrônico, né? Mas como esse jogo não é eletrônico, esse trabalho não pode ser prestado remotamente. Então, evidentemente, essa norma, nesse particular, ia jogar Game Station, né? Ela não se aplica. Agora, o contrato é por prazo determinado. Então, nós estamos verificando um período de paralisação. Esse período de paralisação é recomposto depois?
Como é que fica? Vai haver prorrogação do contrato? Segundo o artigo 472 da CLT, não me lembro qual é o parágrafo, segundo, seja lá o que for, ele estabelece que, a não ser que as partes acertem isso, o contrato não é prorrogável. É verdade. O contrato por prazo determinado, ele termina no seu fim. Né? No seu, e aí eu vou entrar na pergunta que você me fez. Ele termina quando acaba. A não ser que as partes estabeleçam de forma diferente. Agora, esse estabelecimento de maneira diferente, ele pode ser feito quando o jogador ingressa, como também pode ser feito por pacto adjeto, como um adendo contratual. Então, é possível as partes estabelecerem essa prorrogação diante de um fato que é plenamente justificado, que é a paralisação em razão da Covid. Agora, o jogador não é obrigado a aceitar isso. Claro. Ele não é obrigado a aceitar isso pelo fato de que, como o contrato dele é por prazo determinado, talvez ele tenha feito um pré-contrato com outra agremiação. Verdade. E, nesse caso, então, ele depende do término daquele contrato para poder ingressar no outro. Então, ele não é que é um fenômeno extremamente comum no campo das relações contratuais desportivas, esse tipo de pré-contrato. E é comum até também, em meio ao campeonato, o jogador estabelecer, ser puxado por um outro clube com o pagamento da cláusula indenizatória. Exatamente. Da cláusula compensatória. Exatamente. Que na verdade, uma aliás, é indenizatória mesmo. Eu falei certo, indenizatória. E aí você me pergunta a respeito da questão da suspensão do artigo 29 pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele, num primeiro momento, em relação àquela questão dos acordos individuais, ele foi pego na contramão. Né? Porque depois que a mesa estava posta, o bode estava na sala, o problema estava criado. Exatamente. A decisão, de certa forma, foi uma decisão jurídico-política. Ele não tinha outra solução a não ser, de forma sistemática, declarar a constitucionalidade contra o próprio texto literal da Constituição. Então, o direito do trabalho de exceção, o direito do trabalho da crise, que é sempre um precedente perigoso. A gente tem que ficar sempre vigilante para que os efeitos se limitem efetivamente ao período da crise. Exatamente. E você abrir exceções é sempre uma coisa muito complicada. Exatamente. Né? Já foi, de certa forma, aberta uma exceção, mas uma exceção justificada, porque o artigo 501 da CLT prevê a redução de 25%, com redução proporcional do salário, da jornada com redução proporcional do salário, estabelece que é por ato unilateral, mas esse dispositivo foi parcialmente revogado pela Lei 4.923 de 1965, que determinou que isso só poderia ser feito por acordo coletivo. Né? E estabeleceu não apenas a força maior, essa Lei 4.923, como também dificuldade financeira em razão de conjuntura econômica. Então, abriu mais ainda o leque da possibilidade de redução do salário, sempre como medida excepcional. Mas estabeleceu esse limite de 25%. Quando nós estamos agora diante de outros limites, como de 50% e de 70%, isso se justifica em razão da situação emergencial. E com mais razão ainda, que deveria ser por acordo coletivo, porque você está tirando 70% do salário de uma pessoa mediante acordo individual e exatamente alcançando aquele que é hipossuficiente. Se você tem a figura do hipersuficiente, você tem a figura do hipersuficiente, né? Que é aquele que ganha abaixo de 3 mil e poucos reais. Verdade. Bom, e aí o Supremo, quando veio a questão da doença ocupacional, aí o Supremo realmente decidiu da forma que jurídica. Basicamente, essencialmente, é jurídica, né? Jurídico-constitucional. O que o Supremo fez? Considerou o seguinte: o artigo 501, parágrafo 1º da CLT, estabelece que a imprevidência é força maior. Né? Então, a Covid é um vírus. É um caso fortuito. Não seria nem de força maior, é um fortuito natural, um fortuito da natureza.
ele é tão natural como uma tsunami, uma tempestade de grandes proporções, um raio que possa atingir o atleta em campo. Eu sempre faço aquela distinção entre a força maior externa e interna, né? Uma coisa é o raio atingir o avião na hora que ele está levantando o voo. Outra coisa é o avião ser atingido por um bando de urubu que entra na turbina. São duas coisas diferentes. Uma é uma força maior externa, a outra é uma força maior interna. Mas a CLT, no artigo 501, não faz a distinção entre força maior e caso fortuito. Chama tudo de força maior sob a justificativa de que os efeitos são os mesmos. Mas como a imprevidência do empregador elimina a força maior, a gente transpõe isso, então, para a relação de trabalho, no caso, a relação desportiva de trabalho, o contrato especial de trabalho desportivo. O que acontece? O empregador, sabendo da Covid, o que ele precisa é ou ele paralisar a atividade diante da atividade que ele tiver, ou ele tomar os cuidados adequados de distanciamento, de uso de máscara, de exame periódico, porque os exames não foram suspensos, né? Saúde e segurança continua a existir. Ela não, emergencialmente, ela não deixa de existir. É quando mais se precisa disso. Então, se o empregador não faz isso e expõe os trabalhadores a um risco de contaminação, nesse caso, então, ele passa a ser imprevidente como imprevidente, elimina a força maior e, eliminando a força maior, pode caracterizar, apesar do que dispõe a Lei 8.213 de 91, doença ocupacional. Certo. E mais ainda, diante do... Vamos pensar aqui no futebol. Você vai fazer o quê? Distanciamento entre os jogadores no campo? Como é que vai ser? Como é que vai ser? 4-4-3? Vai ter que imaginar uma outra forma de armar. Tem que combinar com os russos primeiro. Aí tem que combinar e tem que combinar também que não vai haver disputa de bola. Exato. Porque se houver disputa de bola, nesse caso pode haver contaminação. E se a bola bater na pessoa também, no jogador, pode haver contaminação. Como pode haver contaminação com o goleiro? Se o goleiro não estiver usando luva, vai haver contaminação. E pode ser que a bola bata na cara dele. Exatamente. Pode ser que o jogador vá cabecear a bola. Exatamente. Então, olha a situação. E depois é o seguinte, o jogador acaba de jogar, embora a lei específica, a lei especial, a lei Pelé, determine que ele precisa ter um descanso subsequente, não é um descanso subsequente no dia seguinte, é um descanso em dia seguinte. É isso que a lei fala, descanso em dia seguinte. É porque no dia seguinte... O treino regenerativo, ele precisa, né? No dia seguinte, ele precisa fazer massagens e outras coisas mais, porque ele correu 90 minutos e ele precisa fazer uma recuperação que é própria dos atletas, né? Então, se ele tiver o descanso no dia seguinte, fica complicado. Mas nesse dia seguinte, ele vai fazer a massagem. Quem é que vai fazer a massagem nele? Não há risco de contaminação? Exatamente. E ele também, depois do jogo, pode vir a ser atingido. Ele vai ter que ser atendido por um médico, por um fisioterapeuta, outra pessoa qualquer. Então, tudo isso transforma a situação numa verdadeira impossibilidade. E, apesar de tudo isso, o que a gente está vendo é um movimento para que volte as equipes a jogar com portões fechados. O portão fechado vai evitar a disputa de bola. O portão fechado vai evitar o preparo dos jogadores de futebol, porque é muito fácil eu sentado no sofá da sala, vendo jogar com o portão fechado. Aí, para mim, é fácil, né? Eu quero. Eu quero. Agora, eu querer não quer dizer que possa. E aí não se percebe que a suspensão das atividades futebolísticas, claro, é para evitar aglomeração em relação à torcida, mas é também para a preservação da saúde dos próprios profissionais envolvidos, atletas, fisioterapeutas, técnicos e todo mais da equipe. Então, há nesse ponto, talvez, uma visão um tanto quanto restrita sobre os efeitos dessa restrição, né? Então, é algo que é preciso compreender com um pouco mais de seriedade. E há, nesse ponto, uma situação que acaba sendo inevitável o contato e, com isso, o potencial contágio. Essa é a cautela que não tem como ser aferida em casos concretos, justamente
por ser um esporte de contato. Então, seja na prática propriamente dita, seja digamos, na recuperação a posteriori do esforço. Mas eu queria agora fazer algumas perguntas, né, que a gente possa sair um pouco do tema da Covid. Aliás, rapidinho, antes das perguntas, tem um filme bastante interessante, é um seriado até, na Netflix, sobre o início do esporte, né, do futebol. É muito interessante, vale a pena ver. Como é o nome? Não lembro. Alguma coisa de jogo, mas não lembro. Mas... Eu vou procurar e recomendarei a posteriori. Vou zapear daqui a pouco e aí olharei aqui quais são os elementos. Porque no começo era um esporte só de elite, e aí o filme pega exatamente no momento em que existe a possibilidade de uma equipe que não faz parte da elite, a equipe burguesa, vamos dizer assim, ela ser campeã. Né? E aí vem o primeiro campeonato de uma equipe que não era da elite. E aí é muito interessante, seriado. Muito bacana. Eu vou procurar. Vou procurar vale daqui a pouco. Mas eu queria, então, agora dar uma ênfase, né, justamente em aspecto. Porque quando eu disse que iria fazer essa live contigo, fiz a postagem aí nos cards, né, dessa divulgação, né, quero agradecer a doutora Aline aí, que está participando, que fez inclusive o card. Né? Nesse ponto, várias pessoas ficaram assim entusiasmadas para discutir aspectos próprios da condição do trabalhador atleta profissional. E aí, o que é que eu preciso? Queria lhe perguntar um pouco sobre essa questão do treino regenerativo. Né? O treino regenerativo no próprio clube, né, é normalmente feito no dia seguinte da partida. A lógica é essa, de regenerar. Essa situação, ela configuraria uma violação ao dispositivo, porque o dispositivo legal fala do repouso semanal remunerado, concedido preferencialmente no dia seguinte da partida. É a mesma coisa da situação do preferencialmente do domingo? Não, pelo seguinte, a lei fala em descanso remunerado preferencialmente em dia seguinte, no dia seguinte. Então, é uma diferença importante. É em dia seguinte, não no dia seguinte. Então, não precisa ser no dia seguinte. E, por outro lado, certamente você vai fazer essa pergunta também, se ele tem direito à remuneração em dobro por trabalhar no domingo. Não é? E aí? A gente viu decisão sobre isso outro dia, foi divulgado aí, e decisão em primeiro grau. Eu queria saber a sua opinião. Não estamos discutindo o caso concreto. Em abstrato, o que é que você acha? Olha, se você for ao teatro, você vai querer, no domingo, durante a peça que está em cartaz, durante um determinado período, durante um determinado tempo, você vai querer ver a Fernanda Montenegro, né? Que certamente está estrelando. Você vai querer ver a Fernanda Torres, você vai querer ver um outro artista qualquer, que é o motivo de você sair de casa para assistir uma peça de teatro. Nós estamos falando de uma relação que não é uma relação de emprego, mas nada impede que você esteja diante de um elenco teatral e que essa relação seja de emprego. E a CLT, sabiamente, em um dispositivo, ela fala que a escala de revezamento em dia de domingo ela não se aplica aos elencos teatrais. Da mesma forma, você imagina se no domingo o Neymar, uma vez por mês, ele vai deixar de jogar. Ou seja, exatamente no domingo que você quer ver teu jogador, vai acontecer o quê? Vai mandar um estendinho, vai mandar um reserva jogar no lugar do Neymar, no lugar do Messi. Então, a gente precisa atentar para a realidade. A realidade do futebol é outra. E ele já é remunerado com esses acréscimos remuneratórios de forma global, de forma complexiva, para poder compensar essas peculiaridades da relação de trabalho. E essa complexividade abrange adicional noturno, abrange outras modalidades remuneratórias? É uma complexidade autorizada pela lei? Me explica, quero aprender aqui contigo.
Olha, para mim é uma compulsividade autorizada pela lei. A lei dá ali, de forma exemplificativa, fala treinos, jogos, viagens, que é mais do que isso. Concentração, que pode ser de até 3 dias e pode, inclusive, se estender se houver necessidade, está na lei. Então, aquilo ali é um rol exemplificativo. O legislador não teve a coragem de botar horas extras e adicionar o noturno. Mas é evidente que esses acréscimos eles abrangem toda essa situação, porque é impossível que o atleta não tenha hora extra diante de viagem, treinamento, pré-temporada, concentração, etc. e tal. Não dá para você pensar então, nós vamos pensar numa situação. O tempo das viagens, por exemplo, não seria considerado um tempo à disposição, nesse caso, estaria já dentro desse pagamento complessivo. É isso? De certa forma, vamos pensar como hora em itinerary. Estou brincando, porque não é, claro. Não é o caso. Mas porque tem transporte regular e não é de difícil acesso. Mas, de qualquer maneira, não seria remunerada. Não, essas viagens não são remuneradas. Como é o caso da viagem do vendedor e de outras viagens mais, né? Em que o sujeito se desloca para fazer o trabalho dele. Só para aprofundar um pouquinho, como é que são esses acréscimos remuneratórios previstos na Lei Pelé? Eles têm uma rubrica específica, eles têm um nome específico, ou é tudo pago, tá na base da remuneração como um todo? Como é que é isso? Eu queria entender um pouco mais, então. Separa, vai ter um valor. Existe um tipo de pré-contrato, um modelo de contrato, que a própria CBF coloca lá no site dela, né, e que pode ser utilizado pelas entidades de prática desportiva, pelas agremiações, pelos clubes, né? Então, nesse contrato, tem o estabelecimento ali, que vai ser o ajuste desses acréscimos remuneratórios, que vai ser de forma global, né? Nada impede que você vá discriminar por parcela, mas eu, sinceramente, acho que não deveria fazer isso, porque aí pode faltar alguma parcela. Então, se é complessivo e se a lei autoriza, vamos estabelecer um determinado valor para esse fim. Nesse contrato também vai ter o salário básico, e, ao mesmo tempo, vai nesse contrato constar qual é o valor da cláusula indenizatória devida pelo atleta à agremiação se ele romper o contrato antecipadamente, e, da mesma forma, a cláusula compensatória se, por acaso, for a agremiação que fizer o rompimento desse contrato. Tudo isso está estabelecido ou deve vir estabelecido no contrato. Tem uma situação também que é prevista em lei, situações. Uma é o estabelecimento do seguro contra os riscos da atividade do atleta previsto em lei. E a outra situação é a questão de uma suspensão que vai até 90 dias, que é diferente daquela da CLT, e que ela permite a suspensão do contrato por um fato alheio à atividade normal do atleta. Então, o contrato ele prevê todas essas rubricas, né? Eu fiquei com uma dúvida. Separado disso, que não faz parte do contrato. Eu quero aprender sobre suspensão. Vou perguntar uma coisa específica que eu não sei. Um atleta, quando é expulso, tomou cartão vermelho, essa expulsão da atividade autoriza algum desconto de salário? Eu estou curioso, eu não sei. Eu estou perguntando porque eu não sei, né? E aí, você já teve algum tipo de estudo sobre isso? O que é que você acha? Já escrevi a respeito desse assunto. E aí envolve uma situação bem complicada. Mas a pergunta foi extremamente interessante. O atleta, quando ele se vincula, quando ele estabelece o contrato de trabalho, de forma subsidiária fica estabelecido um outro vínculo, que é o vínculo desportivo. Então, ele tem duplo vínculo. Ele tem um vínculo trabalhista e tem um vínculo desportivo. O contrato ele precisa ser registrado na federação para conhecimento de terceiros, inclusive para efeito de cláusula compensatória, etc. e tal. Outros clubes saberem que aquele atleta está vinculado àquele clube, qual é o valor do salário dele. Então, o contrato fica lá. É como se fosse público, né?
Porque aí os clubes interessados em tirar esse atleta de lá, eles já sabem qual o valor da cláusula indenizatória que precisa ser paga. Bom, mas em razão desse duplo vínculo, o atleta fica submetido e também a entidade de prática desportiva fica submetida às normas da administração, ou seja, as normas federativas, confederativas e até normas da FIFA. Né? O artigo 207, 217 da Constituição dá essa autonomia para as atividades desportivas. Então, ele fica submetido. Então, nada impede que ele venha a ser suspenso por doping, por exemplo, por 6 meses. Sim. E vai passar dos 30 dias que está na CLT. E aí? O clube, quem menos quer que ele fique suspenso é o clube. É claro. Mas, no entanto, a Justiça Desportiva vai, assim, determinar e ele realmente vai ficar suspenso. Durante esse período, nada impede, tudo aconselha que ele se submeta aos treinamentos, aos exames médicos, exames físicos e outras coisas mais para ele não perder o preparo físico. Né? Exato. Bom... Mas eu quero entender se essa punição, vou chamar assim, administrativa, por um descumprimento, ou por doping, por exemplo, autoriza a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração? Autoriza a suspensão do contrato de trabalho por até 30 dias. Sem remuneração. Limita aos 30 dias. Limita aos 30 dias, porque aí nós vamos para a CLT. Entendi. Porque o único dispositivo que tem na Lei Pelé, diferente disso, é a suspensão de até 90 dias por fato alheio que diga respeito à atividade privada do empregado. A não ser que você considere que essa atividade é uma atividade privada de cheirar cocaína, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão, que é uma atividade privada desvinculada do futebol e que, nesse caso, a suspensão poderia ir até 90 dias sem pagamento de salário. Mas seria uma construção jurídica. Certo. Agora, para mim, é algo a se pensar, porque, efetivamente, pensando alguma coisa que não tem nada a ver com a prática esportiva, mas que pode repercutir na atividade desportiva, a gente tem que verificar os efeitos disso no contrato. Acho que é um tema interessante aqui e a gente pode refletir mais. E nesse mas período olha só, Rodolfo, Diga aí. Mas você tem que separar as situações. Uma coisa é o sujeito cheirar cocaína e ser pego no doping. E ele não ser viciado. Outra coisa é o viciado. Se ele for viciado, ele é doente. Se for doente, ele precisa, nesse caso, ser afastado e receber tratamento. E aí ele não vai ser descontado. Os primeiros 15 dias vão ser pagos pela entidade empregadora e ele vai receber, então, do INSS dali para frente, com tratamento, inclusive de apoio. Agora, tudo essa que questão envolve... do indivíduo que não está viciado, mas vamos pensar, então, seja cocaína, seja drogas em geral, seja drogas listas, álcool, né? E o indivíduo está fora do ambiente de trabalho, mas, por exemplo, aqui no meu time, Esporte Clube Bahia, aqui na Bahia, o pessoal, a torcida faz marcação cerrada com o jogador que eventualmente está fazendo farra, né, fora do seu horário no final de semana, e aí, se for jogar e não jogar bem, sai tudo de pessoal divulgando imagem em rede social. Então, é um tema que eu gostaria de entender como é que é isso dentro dessa postura profissional fora do ambiente. Por quê? Porque que há uma marcação cerradíssima pela torcida, eu não tenho a menor dúvida. O que você acha disso? Olha, aí nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o problema da repercussão dos atos da vida privada no contrato de trabalho. Exatamente. Na verdade, é isso. O atleta, ele precisa estar, ainda mais em se tratando de futebol, ele precisa estar em condições para exercer um esporte de alto rendimento. Ele é um profissional do esporte, ele é um trabalhador do esporte. Então, ele precisa render para o empregador aquilo que o empregador espera que ele possa render. Agora, se ele vai, na véspera do jogo, para a boate, e sai de lá às 5 horas da manhã
para poder, então, pegar um treinamento às 9 horas e tomou 52 caipirinhas, e seja lá o que for, vai ficar bastante complicado ele render no jogo aquilo que ele renderia normalmente. Num caso como esse, cabe advertência, cabe suspensão e cabe até a despedida por justa causa. E eu advogo a tese, assim entendo, que, em razão das diferenças ou das peculiaridades desse tipo de relação, se o atleta for despedido por justa causa, por qualquer um dos atos estabelecidos na CLT, concorrência desleal, foi jogar um amistoso em vez de jogar no clube. No dia anterior ao jogo, foi jogar um amistoso, né? E atos de improbidade, né? E outras situações mais que a gente sabe, e que podem levar à despedida por justa causa, inclusive porque não se submete aos exames que deve submeter, não gosta de treinar, não quer fazer Nós temos concentração. na história do futebol brasileiro alguns atletas que sempre declararam que não gostavam de treinar, mas enquanto estavam tendo um alto rendimento, fazendo os gols, ninguém reclamava, ficava folclórico. Será que ainda há espaço para isso na contemporaneidade? Olha, Rodolfo, eu também não gosto de um monte de coisa. Não gosto de ter que ler 1000 votos antes da sessão para poder estar preparado para a sessão. Mas eu tenho que ler, faz parte do meu trabalho. Tem muita coisa que a gente... Preparar a aula. Eu até gosto de preparar a aula. Odeio corrigir prova. Uhum. Caiu uma coisa que eu não suporto, é corrigir prova. Adoro ler um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, participar de banca, mas odeio corrigir prova. Mas tem que fazer e tem que fazer bem feito. Uhum. Faz parte do meu trabalho, né? A mesma coisa o atleta. Treinar faz parte do trabalho, porque é o problema tático que independe do problema físico. Se você não treina, é o problema físico. E, ao mesmo tempo, o problema tático. Você não vai estar preparado como devia para esse tipo de coisa. A gente conhece vários atletas que eram craques, mas que poderiam, em muito, superar o Pelé se tivessem a cabeça adequada para esse fim. Não vou citar nomes, mas a gente sabe. Bom, mas, de qualquer maneira, eu advogo a tese de que, em se tratando de despedida por justa causa, o atleta tem que pagar a cláusula penal à entidade. Ele tem que pagar a indenização. Porque houve investimento por parte do clube nele, coisa que você não tem normalmente com os trabalhadores em geral. Trata-se de uma relação que é caracterizada pela cláusula penal bilateral, né? Tanto a cláusula indenizatória como a cláusula compensatória. Então, se na despedida sem justa causa é cabível, na despedida por justa causa tem que ser cabível do outro lado também, em razão das peculiaridades dessa relação. Eu queria só para a gente aí, que nós estamos perto de arrematar, já estamos há mais de 40 minutos falando, né? Eu queria saber como é que têm sido as manifestações jurisprudenciais em relação à questão de direito de arena e direito de imagem, como eventual distorção da forma de retribuição. Nós conhecemos alguns casos que ficaram muito conhecidos na história da Justiça do Trabalho sobre esses aspectos. E como é que tem se consolidado a jurisprudência nesse aspecto? Olha, a jurisprudência até a lei do Profut era uma. A partir da lei do Profut passa a ser outra. Porque em 2015 houve uma alteração na lei, em primeiro lugar, estabelecendo que a falta de pagamento do direito de imagem propicia a rescisão indireta do contrato. Uhum. Então, essa parcela compõe a remuneração, quer dizer, o global, o conjunto de parcelas devidas para efeito de rescisão indireta, mas não compõe, por exemplo, para efeito de suspensão temporária do contrato, nem redução de jornada. Então, compõe especificamente para aquilo. E o legislador estabelece um percentual máximo de 40%, porque ele diz que quando passa daquilo, o que está, na verdade, acontecendo é que o clube está querendo remunerar o jogador com base na cessão de imagem que não vem do bolso dele, sim vem do bolso de terceiro. Na prática, seria isso. Agora, isso é uma presunção.
Uma mera presunção. Esses 40%, eles não são taxativos, é uma presunção. Você deve interpretar aquilo como uma presunção. Embora todo mundo ache que jogador de futebol é rico, você tem 80% dos jogadores de futebol, vou dizer 85% dos jogadores de futebol, e eu estou incluindo as séries A, B, C e D, eles ganham, em média, o salário mínimo. Então, os Neymares da vida, os Messis e outras coisas mais, eles são uma exceção no futebol. E diante de uma situação dessa, realmente foi bom o legislador ter estabelecido isso. Agora, a gente está convivendo hoje em dia com outros problemas, né? Questão que os clubes estão reticentes em virar clube-empresa. Então, o camarada quer ter um time de futebol cujo investimento é milionário, que isso seja financiado, né, por meio de patrocínio pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, pela Coca-Cola, por não sei quem, por não sei quem lá, para poder atender aos custos. Ou seja, sem sair do bolso dele, porque o que se arrecada com torcida, o que se arrecada com sócio, é lógico que não vai ser o suficiente para esse fim. Aí, além desse investimento no futebol, o cara quer ter piscina, vôlei, basquete, é obrigado, em alguns estados, por lei, a ter equipe de futebol feminino, natação, não sei mais o que, não sei o que lá. Não dá, não tem condição. Ou você tem clube que vai se dedicar ao sócio, à natação, ao basquete, outras situações mais não profissionais, embora você possa ter basquete profissional, etc., ou você vai se dedicar a investimento milionário do futebol. As duas coisas ao mesmo tempo. E sem a responsabilidade do dirigente, é cartolagem. Entendi. Meu amigo, nós temos agora que seguir ao final, mas eu quero dizer para todo mundo que nos acompanhou atentamente, estou vendo várias pessoas que estão interessadas no campo desportivo, estou vendo aqui, inclusive, informações aqui de livros de direito desportivo aqui, inclusive nesse momento de empoderamento feminino, o que é muito bom, né? Eu quero dizer a todos e todas que nessa oportunidade sigam aí o perfil da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né, a BDT, para conhecer outras iniciativas também nesse ponto de discussão e registrar aqui publicamente a minha profunda admiração ao ministro Alexandre Haga Belmonte, homem que sabe tudo de direito do trabalho, de direito civil aplicado no direito do trabalho, de direito esportivo. Então, para mim, foi uma grande aula e acho que todos e todas que assistiram aqui tiveram um momento muito importante de reflexão e, na verdade, de exortar a dialética, refletir sobre aspectos que são teóricos e práticos que podem refletir em outros estudos do campo do direito desportivo. Meu amigo, que prazer fazer essa live contigo. Eu lhe dou a palavra aí para suas considerações finais. Caro Rodolfo, foi muito agradável esse nosso bate-papo. Este ano, o nosso congresso anual da academia vai ser virtual, por falta de opção. Já sabemos que o ensino superior no semestre que vem será remoto. A vacina, ainda que venha, vai demorar um bom tempo. Nós vamos ter que conviver com máscaras, né? Você não está de máscara, hein? Nós vamos... Vossa Excelência também não, mas se quiser, eu pego a da minha do Esporte Clube Bahia aqui para a gente fazer essa volta final. Mas eu estou confinado, realmente estou confinado, fazendo as sessões telepresenciais. Me coube essa tarefa de implantar lá no TST, na condição de presidente da comissão, essas sessões telepresenciais, a pedido, insistência e iniciativa da ministra Peduzzo, que foi muito bom. A Justiça do Trabalho nadando aí de braçada, sempre, né? Pioneira. Sim. Foi pioneira na intimação e na citação por carta, foi pioneira na informatização no PJE, com todos os problemas que possa ter ocorrido, foi pioneira no plenário virtual e agora está sendo pioneira no plenário telepresencial.
E o direito do trabalho, como você disse, ele nunca teve tão em voga pela importância, né? A importância são os dois pilares de construção de um país. Um pilar é a iniciativa privada que dá emprego, e o outro pilar é o trabalhador. É verdade que nós estamos convivendo atualmente com novas tecnologias, com o afastamento do trabalhador do local de trabalho, com a descentralização, com a pulverização sindical. Tudo isso é verdadeiro. E é verdade também que, para efeito de competição mundial e também um grande esquecimento do legislador em relação a uma grande parcela de trabalhadores que corresponde aos informais, que poderiam estar no mercado de trabalho se tivesse alguma proteção social, né? Porque para ele é preferível ser guardador de rua do que ficar 2, 3 horas no trânsito para ir para o trabalho, 2, 3 horas para voltar do trabalho, não ter uma convivência familiar e, no fim das contas, com imposto, com isso, com aquilo, ganhar a mesma coisa. Então, ele prefere ser guardador de rua, prefere ser informal, prefere ser biscateiro do que estar protegido socialmente. Então, o governo precisa olhar para esse trabalhador, como precisa olhar para o uberista também, para o logista, né? E para todos aqueles que trabalham em plataforma digital. Mas são os dois pilares. Então, apesar das novas tecnologias que vão, evidentemente, diminuir os postos tradicionais de trabalho, vão aparecer outros. A secretária física não acabou por conta da secretária eletrônica. O porteiro físico não acabou por conta do porteiro eletrônico. Da mesma forma, não vai ser a inteligência artificial, não vai ser a máquina, o robô e etc. e tal, que vão anular o homem. Pode anular o homem naquele posto tradicional. Pode não haver necessidade de tanta gente naquele tipo de trabalho, mas isso não quer dizer que não vá existir necessidade do trabalhador em outro tipo de trabalho, em campos, por exemplo, que a gente precisa explorar, inclusive, devidamente. No Brasil, por exemplo, nós não conseguimos colocar aqui no Brasil mais de 6 milhões de turistas há mais de 20 anos. Portugal, ano passado, teve 28 milhões de turistas. Imagina, um país daquele tamaninho, a gente, com toda essa beleza natural, toda essa riqueza, a gente não consegue. O país que é uma das maiores potências mundiais, 10% dos trabalhadores, perdão, só 10% dos brasileiros ganham acima de R$ 5.500. Isso é uma realidade triste, é uma realidade de desigualdade social dentro de um país que deveria estar distribuindo melhor a sua riqueza, fazendo circular a sua moeda, em vez de dizer que determinados trabalhadores ficam indo à Disney, né? Enfim, são situações em consideração final que a gente precisa realmente repensar. Eu compreendo, por fim, a agonia dos patrocinadores, compreendo a agonia das entidades de prática desportiva, porque estão com as suas receitas paralisadas, compreendo o problema dos atletas e dos clubes que não estão podendo, na verdade, embora aplicáveis, suspender ou reduzir contratos de trabalho, a não ser em determinadas séries A, B, C e D, mas é preciso que nós tenhamos a compreensão em relação a esse momento, um momento de solidariedade. Acabou não me sobrando tempo que eu poderia falar sobre uma decisão que eu dei em jogos do campeonatos nacionais e campeonatos locais e brasileiros, né? Fala aí, diga. Não vai dar tempo. Senão então eu falaria. Então fica para outra live. Será uma oportunidade maravilhosa de pensar num direito desportivo do trabalho. Temos 7 minutos? Temos 7 minutos. 6 minutos. Sim. Então, acho que... Fala em 5. Em 5 eu falo. Uma juíza, e acho isso, não é crítica, não. É porque aquele tal negócio. O juiz, às vezes, ele tem uma visão local. O desembargador tem uma visão regional. E o ministro do Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma visão nacional. Então, a gente, às vezes, pensa que o nosso mundo é aquele mundo, quando o mundo é muito maior do que aquele. E proibiu os jogos das séries A, B, C e D no horário entre 11 e 13 horas.
entre 11 e 14 horas. E acabou vindo parar essa situação comigo no TST, mas a juíza deu uma decisão muito razoável, ponderada, baseada, inclusive, em estudos que foram feitos na época da Copa do Mundo, de necessidade de reposição térmica, de hidratação, medição de temperatura e etc. Então, ela estava realmente respaldada. Mas aquele tal negócio, às vezes, eu confio muito na ciência, mas a ciência tem dois lados. Existe a ciência daqui e a ciência de cá. E também existe a experiência, né? E existe a visão holística que você precisa ter. Então, o Brasil ele é muito grande. Eu saio, às vezes, de Brasília com 29 graus e 13% de umidade, né? Com as escolas, inclusive, fechadas diante do problema da falta de umidade, e chego no Rio de Janeiro com os mesmos 29 graus e 88% de umidade. Nós não vivemos no mesmo país. Eu saio do Rio de Janeiro com calor, chego em São Paulo com frio. Porto Alegre não tem a mesma temperatura de Belém. Então, nós temos um país de dimensão continental, com culturas diferentes, com regime diferente de vento. E mais ainda, Pamplona, o trabalhador canavieiro, ele trabalha 8 horas por dia debaixo de sol cortando cana. Mas o jogador de futebol não pode jogar 1h30 debaixo de sol. O mesmo jogador que joga debaixo de chuva e o mesmo jogador que, quando vai para a Bolívia, ninguém para o jogo por causa da altitude, não. Então, são situações que a gente precisa realmente levar em consideração, e o fato também de que o horário mais quente do dia não é meio-dia. Meio-dia é o horário do sol mais quente, mas não é a hora da Terra mais quente. A Terra fica mais quente entre 14 e 16 horas. E eu acabei, então, liberando os jogos até em benefício dos próprios atletas, porque eles precisam receber. Esses jogos são transmitidos para o exterior e eles recebem direito de arena. Então, eles têm, nesse caso, todo o interesse disso. Eu fui o relator, mas, lógico, a turma não é feita só da minha decisão, né? Os demais ministros participaram e nós tivemos esse desfecho. Mas essa só a historinha eu achei interessante. Não, mas achei interessante, é um tema que merece o estudo e a reflexão. E aí a gente tem que terminar agora, senão o Instagram vai derrubar a gente, mas para registrar mais uma vez a minha enorme satisfação de fazer essa live, dizer a todos e todas que nos acompanharam que sigam aí o perfil do ministro Gabriel Manchi e, em especial, o perfil da Academia Brasileira de Trabalho, a BDT. Vocês vão achar e vão ver outras opções. E, na medida do possível, me sigam também aqui, R. Pamplona Filho, e meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. E temos que chegar aqui, porque vamos cair em 1 minuto e 30 segundos. Então, meu amigo Agra, um grande abraço para ti, um abraço a todos e todas aí também. Obrigado, para você também, foi um prazer. Um grande abraço. Até a próxima.